A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, explica que daqueles espíritos degradados de capela aqui na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de se demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora, sem pátria e sem luz. Esse povo heróico pode viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. No entanto, a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade, do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório de massas populares. Todos os povos ao mundo todo o esperavam em seu acolhedor seio. Todos o queriam, localizando seus caminhos à sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, Jesus, em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Essa mensagem retiramos do capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, explica que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes
os espíritos exilados de Capela. Com a sua palavra sábia e compreensiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres da solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Isso podemos ler no capítulo 3 de A Caminho da Luz. Mostrou-lhes os caminhos, os campos imensos de luta que se desdobraram na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das etnias ignorantes e primitivas, a lembrarem do paraíso perdido nos firmamentos distantes. E tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, compondo as etnias adâmicas nos seus grupos insulados, aguardaram a reminiscência das promessas do Cristo planetário, que, por sua vez, fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias daqueles povos foram previstas e cantadas alguns milênios antes dos acontecimentos. Os enviados do infinito falaram na China milenária, os iniciados no Egito, na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhes os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica e na região escabrosa da Palestina, o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Isso conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. Feita essa necessária introdução, vejamos a profecia que nada mais é do que uma programação reencarnatória de Abraão e da coletividade dos espíritos igualmente exilados que cumpriam um destino comum de provas e expiações. Saibas, de certo, que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de vir servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso podemos ler no livro O Gênesis, capítulo 15, e versículos de 13 a 16. Na filosofia grega de Sócrates e Platão, em especial no livro A República, encontramos um pouco da descrição de que os espíritos escolhem suas próprias programações reencarnatórias. Tal qual nessa profecia referente a Abraão e sua descendência, onde se percebe pontos positivos, como a riqueza ou os talentos das parábolas de Jesus, mesclados com provações e expiações. A primeira impressão que temos é a da profecia, é a da predestinação divina, como defendia sobre os destinos das pessoas. Na doutrina espírita e na filosofia de Sócrates e Platão, no entanto, há um princípio de livre-arbítrio, ou seja, são
às escolhas anteriores ao nascimento que determinam o nosso destino. Platão, no mito de Er, no livro A República, afirma que qualquer problema ou mal não venham de Deus, fonte de infinita bondade, e, portanto, não se pode culpar a Deus pelas desventuras humanas. Sobre esse livre-arbítrio dos atos humanos, os espíritos responderam a Kardec, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o ser humano seria uma máquina. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 843. Uma história bem conhecida da literatura espírita sobre planejamento reencarnatório é a de Segismundo. Ela está escrita no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no livro Missionários da Luz. Além de Segismundo, o casal Raquel e Adelino também fazem parte da história. Segismundo, ao se apaixonar perdidamente por Raquel, atentou contra a vida de Adelino, tornando Raquel viúva. Tempos depois, todos os três reencarnaram em vibração de ódio e desespero, permanecendo em zonas inferiores por longo período. Após serem resgatados, levados para um plano espiritual mais elevado, Raquel e Adelino aceitaram voltar à vida carnal como um casal e receber Sigismundo como seu filho. Vejamos um pouco dessa programação reencarnatória. Isso podemos ler no livro Missionários da Luz, capítulo 12. A situação assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde há muito, e há 4 anos religaram-se nos elos pelo matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Sigismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Infelizmente, Adelino, que lhe será um pai, foi transitório. Repele-o tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório para a nova experiência tem sido muito moroso e desagradável, contam os mentores, livro Missionários da Luz, capítulo 12. A respeito do planejamento reencarnatório e a escolha das provas, faremos a seguir uma pequena síntese do que os espíritos explicaram a Kardec nas questões de 258 a 273 do Livro dos Espíritos. O espírito, quando desencarnado na erraticidade ou no mundo espiritual, antes de começar a nova existência corporal, tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, pois ele próprio escolhe o gênero de provas pelo qual há de passar, e nisso constitui o seu livre-arbítrio. Diferente da profecia em relação a Abraão e seus descendentes, diz os Espíritos que Deus não é, então, que lhe impõe as tribulações da vida como um castigo. Para a doutrina espírita, Deus não castiga. Deus não é nem zeloso ou ciumento, como conta o primeiro mandamento, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, netos, bisnetos e tataranetos.
por volta da terceira e quarta geração daqueles que o odeiam ou o desobedecem. E nem também faz misericórdia aos milhares de descendentes dos que o amam e aos que guardam seus mandamentos. Isso podemos ler no livro de Moisés, o Êxodo, capítulo 20, e versículos 5 e 6. Explicam os Espíritos que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das suas consequências que puderem lhes tirar. Nada lhes estorva o futuro. Abertos se acham, assim, o caminho do bem, também o caminho do mal. Se tiver a sucumbir, restará a este a consolação de que nem tudo está acabado e que a bondade divina lhe concede liberdade para recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distingua que a obra da vontade de Deus é de que o ser humano seja bom. Nem todas as tribulações que experimentamos na vida as previmos e escolhemos, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Não. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades são as consequências da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia que o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão. Mas ignora se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que mais influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, e se fores bastante prudente. Se percorreres uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não creio que estava escrito segundo vulgarmente se diz. O livre-arbítrio, no livro de Gênesis, capítulo 1 a 3, está consagrado no discernimento entre o bem e o mal, representado pela árvore da vida, da qual Adão e Eva comeram seus frutos e abriram seus olhos. Antes, o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, carecido de experiência, não tinha como escolher a existência e nem ser responsável por essa escolha. Deus, nesses casos, lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de si, para proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o caminho mau, por desatender os conselhos dos espíritos bons. A isso é que se pode chamar
queda moral de Adão e Eva ou a queda dos anjos. O espírito, na escolha das provas que queira sofrer, é o que, dirigido pela natureza das suas faltas, as que o levarem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar, bem como pelas paixões inferiores que uma ou outro desenvolvem. Outros, finalmente, se decidem a experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a estudar, a pesquisar, a observar, a fim de fazer as suas escolhas. Isso fizemos um resumo das questões 258 a 273 dos Livros dos Espíritos. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre a história de Agar e de Ismael. Continuaremos então em nova oportunidade. Paz e luz a todos e a todas.